Oi, tudo bem? Qual é o seu propósito? Você sabe por que você nasceu? Aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lâmpada para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não o colocou em um lugar que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para se manifestar, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a mesma medida com que tiverem medindo, vocês serão medidos. E ainda mais lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que lhes tem será tirado. Eu nasci com um propósito, eu tenho absoluta certeza disso. Antes mesmo de eu conhecer a Cristo, o meu pai, com todos os problemas que a minha mãe teve, com a dificuldade de ter uma nova gravidez, mas acabou que eu vim ao mundo. E meu pai sempre dizia uma coisa que eu nunca esqueço, que eu tinha um propósito muito importante, que eu tinha nascido e não era por acaso. E isso eu ainda nem tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas acreditem, quando eu ouvi falar sobre Jesus e conheci a Ele e tive um encontro com Ele, a minha vida mudou totalmente. Eu descobri depois de um bom tempo o propósito que eu vi nesse mundo. O meu propósito que Deus escolheu para que eu viesse a servi-lo é levar a palavra de Deus, evangelizando, falando dele, falando da sua palavra a todos aqueles que precisam ouvir, até aqueles que não querem. E aqui na sua palavra diz assim, fala sobre, é uma parábola, né, sobre a luz. A luz, ela deve estar em um lugar que deve ser a mostra, porque se eu colocar luz na luz, não vai aparecer. Tudo vai se misturar, vai se tornar luz, uma luz só. Mas a luz, ela só tem um propósito se ela ser colocada em uma escuridão, um lugar escuro. Ela transparece a sua grandeza e ilumina todo aquele lugar escuro. Assim somos nós quando nós descobrimos o nosso propósito, o propósito que Deus nos chamou. Talvez você até não saiba ainda, esteja indefinido, mas Deus te chamou para algo, e uma das principais coisas é levar a sua palavra. Se talvez você ainda não confessou a Cristo como teu Salvador, acredite, Ele tem um propósito guardado para você também. Mas você que já conhece a Cristo e está parado, não sabe, só sabe ir para a igreja e tudo mais, acredite, servir a Cristo não está resumido a ir para a igreja ou estar todo dia no culto, porque qualquer um faz isso. Servir a Cristo é seguir a Ele, simplesmente seguir a Ele. Se eu estou indo para a igreja e não sigo a Cristo, o que a sua palavra diz, eu não sirvo a Cristo. Porque tudo pode acontecer, como as pessoas falam, entre quatro paredes. As pessoas são falhas, as pessoas podem nos magoar, as pessoas podem nos constranger com seus as suas mal condutas. Mas isso mancha realmente a imagem de Cristo? Não. Porque a palavra vem para mostrar quem é quem. E se muitos estão escolhendo estar na escuridão e eu escolho ser luz, eu vou iluminar. Acredite, meu irmão, acredite, você que está ouvindo. Nós, como luz, através da palavra de Deus, usando a palavra de Deus e vivendo ela, nós devemos estar em lugares escuros. Você não vai... É muito maravilhoso quando a sua família serve a Cristo e tudo mais. Mas se ela não serve,
Se o seu marido não serve, se a sua mulher não serve, se a sua mãe, seu pai não serve, é lá que Deus quer que você esteja. Para que a palavra venha ser dita a eles também. Nós devemos iluminar, nós devemos lutar pelas essas vidas. Da mesma forma que pessoas que estão dentro da igreja ainda não tiveram um encontro com Cristo verdadeiramente. Porque quando nós temos um encontro verdadeiramente com Cristo, seja qual for a situação difícil como for que nós passamos, nós não nos desviamos. Às vezes duvidamos, às vezes nossa fé vai lá embaixo e volta, às vezes ficamos tristes, mas o que acontece? O fruto do Espírito permanece na nossa vida. A paciência, a paz de Deus, a alegria, nada é nos roubado. Podemos ficar tristes, duvidar, o que quer que seja que nós venhamos passar. Mas nós permanecemos firmes. Você entende isso? A nossa vida é permanente. Nada nos desvia. E se nós passamos por alguma luta, não servimos nem para nos desviar dos caminhos do Pai. Por quê? Porque entendemos que Cristo não está dentro de um templo. Ele está dentro desse templo aqui. A palavra dele fala que nós somos a casa de Deus, a casa do Espírito Santo. Então, independente se você não está indo para a igreja, isso não é o começo. Nós devemos consertar o quê? A nossa vivência, o nosso seguir a Cristo. Devemos seguir a Cristo antes de estar dentro de uma igreja. Porque estarmos dentro de uma igreja, nós estaremos em comunhão uns com os outros. Em conjunto uns com os outros, em convivência uns com os outros, se ajudando, se cuidando, ajudando o irmão. É só isso. Mas a nossa convivência, o nosso seguir a Cristo, isso sim quer dizer servir a Deus. Porque devemos servir primeiramente com a nossa própria vida, para que possamos conseguir servir ao nosso irmão. O nosso relacionamento é como um símbolo de uma cruz. Eu com Deus e eu com meus irmãos. Então, devemos estar nesse equilíbrio para que possamos estar conforme a vontade de Deus. É muito difícil. Mas acredite, se nós não fazemos por aqueles que nós vemos, não conseguiríamos ser fiéis àquele que não vemos, mas cremos. Então, esteja aonde Deus te chamou. Se Deus te chamou para você falar de Jesus, que é o nosso propósito de todos nós, de falarmos de Jesus de alguma forma, até mesmo com a sua própria vida, sem você dizer nada, só com a sua vivência, seja luz. Se é para você cantar, meu irmão, cante, seja luz. Se é para você visitar alguém, seja luz. Seja luz. Esse é o nosso propósito, iluminar com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está dentro de nós, escrito na tábua do nosso coração, ela vai resplandecer para todos aqueles que precisam também ver a luz, porque essa luz é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai convencer o nosso coração e o coração daqueles que também precisam. E é uma coisa muito importante, como diz aqui, né? Uma das coisas mais importantes que me chama muita atenção nesse versículo, que fala que até aquele que não tem será tirado. Ao que tem será dado, ao que não tem será tirado, e ao que tem será dado mais ainda. Então, nossa, isso me leva a pensar muito sobre a parábola do semeador. Que todos, né, que receberam os talentos multiplicaram os seus talentos. E aquele que enterrou o seu talento foi um servo muito ruim, porque ele não usou, ele não multiplicou. E da mesma forma, Deus ele coloca algo nas nossas mãos para que venhamos fazer, para servi-lo. E se você não usa, até isso será tirado de você. Porque eu não tenho nada de bom. Literalmente eu não tenho nada de bom. Se não for Deus na minha vida, eu fico vazia, sem nada de bom, porque o que vai restar é a minha natureza mal. A minha natureza é muito mal.
assim como de todos os seres humanos. Então, tudo que eu tenho de bom em mim é por causa dele. Ele acrescentou isso na minha vida, como todos os dias que me ajuda a me renunciar e a ter uma conduta melhor. E não é fácil, é doloroso. Então vamos deixar Jesus nascer na nossa vida. Vamos deixar com que ele nasça em nós. Eu sou mãe e eu sei que um parto não é uma coisa fácil. Para dar à luz a uma criança não é fácil. É uma sensação horrível. E só Deus para nos dar força. Só Deus para nos dar força. Então, quando nasce algo em nós, chega a ser muito bonito, porque quando nasce você vê o rosto de uma criança e você fica apaixonado pelaquela criança. Mas o processo de tudo isso é muito doloroso. Mas eu vou dizer a vocês, pode ter certeza, uma das coisas que a humanidade tem corrido muito atrás é algo permanente. Você quer um casamento que seja para sempre. Você quer o amor, quer seus pais para sempre do seu lado. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Tudo passa. E graças a Deus, pra gente permanecer num casamento, nós devemos lutar muito, 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 muito mesmo. Mas a questão dos pais é mais complicada, porque Deus pode levar eles primeiro, ou a gente primeiro, enfim. Mas nada permanece até o final. Um dia todos nós não vamos estar aqui. E nesse dia, a única coisa que vai permanecer, como para todo sempre, é Jesus. E a nossa salvação por meio da sua graça, da sua misericórdia que ele teve por nós. Então, eu convido a você a refletir sobre tudo isso que foi dito. Porque, acredite, nada vem de mim. Se viesse de mim, eu não diria uma palavra sequer. Porque com o Espírito Santo eu sou alguém, mas sem ele eu não passo de uma pessoa normal, como todas as outras. Ele que me faz ser especial. É por causa do seu amor, é por causa da sua misericórdia. Amém?